Olá, pessoal. Estamos aqui para mais um episódio do Radar Geográfico. Hoje eu tenho grande satisfação de ter aqui a professora Vânia, que vai tratar com a gente sobre o tema a inclusão de alunos com deficiência no ensino de geografia. Vânia, muitíssimo obrigado pela tua presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade, para falar desse tema e fico muito grata pelo convite. Prazer estar aqui e a tua generosidade de dividir o teu conhecimento com a gente. Vamos lá, Vânia, como é que começou? Como surgiu em você o interesse como pesquisadora de desenvolver pesquisa, extensão, não é isso? Dentro dessa temática de alunos com deficiência. A minha aproximação ao tema foi como que por acaso, né? Você sabe que assim que a gente entra na universidade, como professores, a gente tem que desenvolver ensino, pesquisa e extensão. Desenvolver um projeto de pesquisa, eu sabia o que eu queria pesquisar, né? Agora, desenvolver o projeto de extensão, eu demorei um pouquinho para entender o que é extensão, né? Foi uma experiência muito nova. E um amigo nosso, nosso colega de trabalho, me sugeriu esse tema para desenvolver o projeto de extensão. E a partir disso, a partir do projeto de extensão, falando sobre inclusão de alunos, no ensino de geografia, que eu percebi que é uma temática que tem muita necessidade, necessidade de se fazer não só extensão, como também pesquisa. E aí é que eu estou me enveredando, já há pelo menos 5 anos nessa temática. E do que trata exatamente a inclusão? Pois é. Dentro da tua pesquisa, dentro da tua extensão. Pois é. Então, o termo inclusão, esse foi um desafio para mim no início, entender o que é inclusão. Porque com as leituras que eu venho fazendo, eu entendo que o que se pratica hoje é integração, não é inclusão. Não querendo desmerecer a integração, diminuir a integração, mas entender que existe diferença, né? Como é que você vê, então, só para deixar claro para todo mundo, como é que é essa diferença entre integração e inclusão? Então, tem uma autora que eu li chamada Mantuan, Então, ela fala que para se ter uma escola inclusiva, a gente tem que mudar o paradigma. O paradigma de entender o que é educação, o paradigma de entender o que é deficiência, o paradigma, inclusive, de se avaliar. Porque, assim, tanto eu quanto você, nós fomos formados numa escola tradicional, Só que a nossa escola hoje ainda perpetua esses modos tradicionais de entender o seguinte: existe, é o que a Mantuan fala, uma racionalidade, uma normalização. Existe o que é norma, o que é normal e o que não é. Nesse paradigma positivista de se pensar a educação e tudo que envolve a educação. Então, o que acontece? A gente estipula uma meta, onde todos os alunos têm que chegar àquela meta, a partir do aprendizado e da avaliação. E quem não conseguir, até o mínimo possível, essa pessoa ela é como que quase excluída da possibilidade de se educar, escolarmente. Então, é esse paradigma que criou essa racionalidade, essa normalização dessa forma, e enxerga a avaliação dessa forma, Então, tem que se mudar esse paradigma e se entender que o problema não é o aluno não conseguir chegar à meta, o problema está em a gente pensar que todos têm que alcançar essa mesma meta, Uma homogeneização. Sim. Existe uma outra autora que a gente tem lido, o nome dela é Carvalho, o sobrenome dela, Rosita Edler Carvalho. Então, ela fala que a gente tem que mudar totalmente a nossa maneira, inclusive, de organizar a sala de aula para produzir realmente a inclusão.
porque hoje a gente tem que entender que a gente tem que trabalhar com as diferenças na diversidade. É incluir o aluno que tem uma deficiência, é incluir o aluno que tem uma condição socioeconômica que implica na sua aprendizagem, é incluir o aluno que está com medida socioeducativa, é trabalhar com a diversidade e as diferenças. E se a gente continuar no modo tradicional, a gente não consegue. Então, a inclusão requer uma mudança de paradigma para realmente se efetivar. E a integração seria apenas o aluno fazer parte. Isso. Sem se preocupar em... Isso. É a justaposição, né, entre o ensino regular e a educação especial. O aluno só está pro forma dentro da sala de aula. E só para deixar claro, a integração não é um passo para atingir a inclusão. Não, né? Não necessariamente integrou e depois inclui. Não. Pode parar na integração e pronto, acabou. Isso, tem que se realmente mudar a perspectiva, a maneira de pensar, né? A inclusão, a maneira de pensar a educação, a maneira de pensar a deficiência e a avaliação. Bom, mas você trabalha com a questão da inclusão. Como é que a gente pode pensar a inclusão, no caso, no ensino de geografia? São desafios, né? Esse é um grande desafio, né? Porque, assim, a nossa sociedade é muito pautada no que é visual, né? Então, por exemplo, as minhas leituras e pesquisas são mais ligadas à condição do aluno com deficiência visual, baixa visão ou cegueira, né? Então, a nossa sociedade é eminentemente, né, caracterizada por um apelo visual muito grande. E, por exemplo, a própria ciência geográfica, né? O fato da ciência geográfica utilizar mapas, né? Imagens, o próprio conceito de paisagem, né? Que tem um apelo visual muito grande, né? Gráficos, tabelas. Pois é. Então, isso requer que a gente adapte materiais para que esses alunos possam acessar esses mesmos elementos gráficos, né? E requer também que a gente lance mão de determinadas práticas que a gente tem que aprender. Por exemplo, o Vygotsky, ele trabalha com os termos imagem e imaginação. Paulo César da Costa Gomes, ele trabalha com o livro Quadros Geográficos. Então, todos nós, quando nós estamos presentes em uma paisagem, por exemplo, a gente, para realmente aceder a essa paisagem, a gente cria na nossa mente um quadro, né? A gente enquadra na nossa mente. Então, isso seria uma maneira também de acessar o aluno que tem cegueira ou baixa visão, né? Através da audiodescrição, propiciar que ele crie uma imagem, uma imaginação para aceder ao conceito de paisagem. Certo. Então, quer dizer, você trabalha com os alunos, com futuros docentes, futuros professores, né? Para que eles tenham essa preocupação e que dominem determinadas técnicas para quando eles forem docentes, né, eles poderem aplicar isso em sala de aula. Isso, eles têm assim, uma sensibilidade a respeito da situação. Uma receita de bolo ninguém tem, né? Faz isso e vai dar certo. É o próprio professor, a partir dessa sensibilidade, porque já viu tocar durante a sua graduação, já viu a respeito do tema, ele buscar meios para desenvolver estratégias de ensino para lidar com a situação, ou seja, do aluno com deficiência visual, ou seja, o aluno com outras deficiências ou transtornos. Sim. E como é que tem sido a receptividade das pessoas que trabalham com você, dos alunos, estudantes que trabalham com você? Então, hoje eu tenho 7 bolsistas de vários projetos ligados ao LEINGEL, que é o Laboratório de Ensino Inclusivo de Geografia. A gente lê, né, quinzenalmente a gente se reúne para ler alguns textos que a gente escolhe para a nossa própria formação. A gente faz cursos no Instituto Benjamin Constant. Sim. E o resultado é que, além desses 7 bolsistas, 3 bolsistas anteriores fizeram os seus TCCs com essa temática
e hoje continuam sua formação com essa temática em alguns mestrados. Um está no mestrado lá na Rural, o outro está no mestrado no Instituto Benjamin Constant, e a outra menina também está em vias de entrar no mestrado, os três dando continuidade à pesquisa sobre essa temática. Eu acredito que haja um certo entusiasmo no sentido de que é uma novidade, né? Não é uma prática corriqueira dentro dos cursos de licenciatura ter essa atenção específica, no caso, para cegueira ou baixa visão. É verdade isso? Eu estou falando alguma bobagem? Eu acho que além de uma novidade, é uma necessidade, né? A gente, através de censos do INEP, a gente vem percebendo que tem crescido imensamente o número de alunos incluídos, né, na escola, né, regular, né, no ensino regular. E nossos alunos, eles de graduação, são licenciandos, né? E eles fazem estágio e percebem, né, essa necessidade. Então, além de curiosidade, porque talvez seja uma novidade, realmente se dá conta de que é uma necessidade. O que a gente via até alguns anos, né, eram escolas específicas, né? Você falou do Benjamin Constant, o Instituto Nacional de Educação para Surdos, né? E a partir desses processos de inclusão, né, a escola, seja pública, seja particular, teve que se mexer no sentido de tentar minimamente fazer essa inclusão. Porque apenas a integração, como a gente falou, talvez não estivesse atendendo. Como é que você vê? Os professores dão um retorno para você de e se isso vem dando certo no sentido de como nas turmas da educação básica esses alunos conseguem realmente essa inclusão, conseguem interagir de maneira totalmente não, mas na medida do possível, plena com os seus colegas, com os seus professores? Então, o que eu vejo hoje é que as escolas, mesmo ditas inclusivas, elas não são. Porque tem que ter toda uma estrutura, né? Que infelizmente ainda não existe. Por exemplo, numa turma em que haja um aluno incluído, deveria haver menos 5 que não precisam de inclusão. Entendi. Então, hoje as turmas são superlotadas, 40, 42, 45 alunos. E aí a atenção... Inclusive com 5 alunos incluídos. Então, assim, o que a gente percebe, não só a mudança do paradigma, conforme eu havia dito, mas uma mudança da própria estrutura escolar, né, para que ela realmente possa ser inclusiva. O professor hoje ele está sozinho dentro de uma sala de aula com 45 alunos, dentre os quais, né, 5 são incluídos com diversas situações. Um com baixa visão, o outro com TOD, o outro com TDAH, né? Cada um com uma situação diferente. Então, existe a necessidade de que haja turmas menores, aliás, né? E que existam também agentes de apoio que também sejam capacitados, porque muitas prefeituras têm lançado mão de ter pessoas de apoio, né, como agentes de educação especial, ou até mesmo monitores, contratando temporariamente alunos que estejam na graduação para ser monitores, mas são pessoas que não estão sendo capacitadas para isso. Alguns desses, como eu conheço ela mesmo buscou a sua capacitação, indo fazer cursos para entender melhor, para ela poder dar um apoio aos professores na escola onde ela trabalha. E mesmo assim, é uma agente de educação especial para a escola inteira, né? Então, a gente tem aí, esse tema não é só um tema que envolve a pedagogia, né? Mas é um tema que envolve política, né? Tem o direito do aluno com deficiência de estar na escola regular, o direito do profissional de se capacitar, a necessidade que ele tem de se capacitar, a necessidade de haver turmas menores com esses alunos incluídos. Então, é uma luta... Isso não vem sendo respeitado, não? É uma luta política que a gente tem para nossa frente, né?
Imagino. Agora, trazendo aqui, você falou da universidade. Você tem um projeto de pesquisa de extensão maravilhoso, 7 bolsistas, mas indo para o lado do ensino, né? Você tem conhecimento de disciplinas que são oferecidas, né? Não apenas na UERJ, mas, enfim, no Brasil como um todo, dentro dos currículos de formação de professores, né, de licenciatura. Você vê a presença de disciplinas voltadas para atender todo o público, né, para que quando eles se formem, eles possam deter desse conhecimento. Então, eu não examinei currículos de outras unidades da UERJ e nem de outras universidades. Então, assim, eu estou falando do nosso currículo, né? O currículo do curso de Geografia na FEBEF tem uma disciplina obrigatória que trata, né, da inclusão e tem disciplinas eletivas, né, que também tratam do tema. Mas ainda assim é pouco, né? Mas assim, o que fazer, né? Porque quem já trabalhou com coordenação e chefia sabe como complexo é a gente fazer a formulação de um currículo, né? Sim. Voltado para o ensino de geografia, onde a presença da ciência geográfica tem que ser forte para capacitar esse professor a ser professor de geografia. E existe legislações que falam da necessidade de se ter disciplinas a respeito da inclusão ou temas, né? Ou seja, um tema permeando várias disciplinas, mas também outras situações, como as situações de gênero, de raça, de etnia. Então, são várias necessidades, são várias demandas que hoje existe, né, para a formação desse professor. E lógico que um currículo ele não vai dar conta de tudo. Né? Então, hoje, pelo menos, a gente tem uma disciplina obrigatória e temos disciplinas eletivas. Eu estou pensando aqui agora, saindo da escola, pensando na sociedade. Como é que você vê? A sociedade compra essa briga da inclusão ou a sociedade vê com um certo distanciamento ou até criando obstáculos para que essa inclusão ocorra, seja na escola particular, seja na escola pública? Como é que é a tua visão sobre isso? Então, eu acho que o movimento sobre inclusão que está sendo feito de maneira geral está contribuindo para mudanças aos poucos, né? Então, o fato é realmente importante que o aluno com deficiência ou com transtorno esteja no ensino regular, para que os demais alunos se acostumem com as diferenças, né? Sejam solidários, não sejam discriminadores. Então, eu acho que a mudança ela vai ser gradativa a partir disso. Também as diversas campanhas que a gente vê em outras áreas, para além da escola. E eu consigo, assim, eu pego muito condução pública, né? Então, eu já pude perceber que existe uma certa mudança para melhor na sociedade. Ao observar uma pessoa que tem um determinado transtorno, que começa a ter um comportamento alterado, né, dentro de uma condução, e as pessoas, nesse dia que eu vi essa cena, as pessoas se mostraram solidárias, deram apoio para a mãe, apoio para a criança. Então, eu acho que a gente está num caminho de mudança. Tenho essa esperança, né? Sim. Bom, mas esses alunos com deficiência, né, falando da educação básica, muitos acabam também entrando na universidade. E aí eu vou te perguntar pelo outro lado agora. Você pensando, vendo a tua experiência lá, ou não sei se você tem experiência de outros lugares, né, como é que você vê a universidade? Está preparada? Está vendo a questão? Se preocupa? Não se preocupa? Inclui? Não inclui? O que você vê? Como é que a universidade está encarando essa situação? Nós não fomos preparados. É isso, nós não tivemos essa formação. Eu acho, pelo menos na unidade que eu trabalho, né, que eu trabalho na unidade de Duque de Caxias, a Faculdade de Educação da Baixada Fluminense. Então, lá existe a preocupação de ter, né, um núcleo com uma profissional que possa dar orientação e apoio aos professores, né? É uma orientadora educacional.
Então, nós temos, sim, alguns alunos fazendo o curso de geografia que tem diversos transtornos, né? E com o apoio dessa profissional, a gente sente assim uma certa tranquilidade de saber lidar com esse aluno na hora de avaliar, na hora de dar aula, na hora de observar alguma situação específica ou na hora de um apoio mesmo, se o aluno tiver sair do seu equilíbrio, né? A gente tem um apoio também dessa orientadora educacional. Sim, então você acha que o futuro tem esses obstáculos, tem essas dificuldades, mas você acha que a gente está indo no caminho certo? Estamos no caminho. Isso é bom. Bom, e dentro desses teus projetos, o que você pensa daqui para o futuro? Bom, quais são os próximos passos? A gente deu um curso ano passado para professores de Magé. Esse curso vai ser repetido agora no segundo semestre. Nós, enquanto grupo, né, que eu coordeno lá do Leingel, a gente pretende estabelecer convênios com algumas municipalidades da Baixada Fluminense para poder oferecer nossos cursos, nossa formação continuada para os professores. E também eu pretendo realmente fazer a minha pesquisa, né? Eu tenho ideia do que eu quero pesquisar, mas realmente formular um projeto, fazer um pós-doc sobre essa temática. Então, esses são os meus alvos futuros. Tá. Eu queria voltar só uma questão que a gente estava falando, que é uma coisa que eu sempre me bato, da importância que o livro didático tem dentro da escola. A gente sabe que tem muitos professores, muitos colegas nossos que, pela uma carga horária excessiva de aulas, porque a gente sabe muito bem que a remuneração é baixa, acabam tendo uma carga horária de aula muito grande, trabalham muito em muitas escolas, e o livro didático acaba sendo uma base importante para que esse professor possa desempenhar suas atividades docentes. E como é que fica isso? Porque o material didático, o livro didático especificamente, né, ele não pensa nesse aluno de inclusão. E aí, como é que o professor vai conseguir driblar essa, no caso, ausência, né, desse material? A gente dá curso de usar o Balaboca e o Audacity para fazer texto falado e audiolivro, né? Então, a gente dá aulas no nosso grupo que, assim, o professor pode, através com essa ferramenta, em casa mesmo, produzir alguns audiolivros e audiotextos, né? Para poder, do próprio livro didático, né? E muitos livros didáticos hoje vêm com o material digital. Sim. E nesse material digital, algumas partes do livro são em áudio. Já começa a incorporar. Em áudio, não todas as partes, mas algumas partes, né? Alguns textos extras que o livro usa, né, com atividades, tem a descrição, né, nesse material digital do livro didático. Então, a alternativa seria essa, né, o próprio professor fazer algumas gravações breves de alguns trechos do livro. Se houver algum professor que peça para os meus alunos fazer, a gente faz. Tenho alunos fazendo esse material de textos acadêmicos. Mas se houver essa demanda de professores das redes, a gente também faz, né? Audiotexto e livro falado. Ótimo. Parabenizo aí a tua participação nisso, mas pensando assim num quantitativo maior de docentes, vê-se que a participação da escola é fundamental em apoiar o professor, né? Sim, sim. É fundamental, né? E aí cada escola é uma escola, né? Sim, até por ter recursos, né? Computadores, você falou de programas, né? De softwares. Isso. Esses softwares que eu citei são gratuitos, né? Mas eu digo assim, eu trabalhei na escola básica, né? E a minha diretora era muito envolvida pedagogicamente, né, com a escola. E na época eu não tinha ideia sobre inclusão, embora tivesse alunos incluídos em sala de aula e não sabia nem o que fazer, né?
Mas essa minha diretora na época, se alguém chegasse com alguma ideia do que fazer e como fazer, ela comprava na hora, né? E ela usava os recursos que recebia, principalmente para aula de artes e educação física. Então, se houvesse a necessidade de fazer materiais táteis na escola, ela com certeza iria apoiar. Então, isso vai muito de escola para escola, né? Qual é a estrutura humana que a escola tem, né, que viabilize o professor ter algumas iniciativas ou não. Sim, com certeza. É isso. A gente vai caminhando aqui para o nosso encerramento. Vânia, eu queria te agradecer enormemente a tua participação e fica à vontade para você se despedir dos nossos ouvintes. Ok. Então, para mim foi um grande prazer ser convidada para tratar desse tema. É um tema caro para mim, um tema que eu vejo onde eu vou, as pessoas têm demandas, né, para ouvir falar desse tema, buscar meios, estratégias alternativas. Então, para mim foi um prazer muito grande. E eu tenho um canal no YouTube, bem como nas redes, né, sociais. Vocês podem procurar o Lê em Gel para saber um pouquinho mais sobre a gente. É isso aí. A gente voltamos na semana que vem. Até logo, gente.